Olá pessoal, muito bom dia. Estamos dando início à nossa escola bíblica. É uma alegria poder, mais uma vez, podermos juntos estarmos estudando nesta manhã de domingo sobre os fundamentos da fé, nossa EBD virtual. Que Deus abençoe a sua vida e juntos possamos ter aqui este momento de aprendizagem, que com certeza vai ser bênção para você, bênção para mim e a graça de Deus vai se manifestar. Nós estaremos vendo nesta manhã, deixa eu já trazer aqui para você, falar um pouquinho sobre a fé salvadora, Tá aí, Escola Bíblica Dominical, 12 de abril de 2020. Nós vamos falar sobre alguns aspectos desta fé salvadora, que eu e você podemos desenvolver, termos em nossas vidas. E o objetivo não é outro senão sabermos, está aí na sua tela, o que é a fé pela qual somos salvos? Como ela pode ser alcançada? Quais os resultados que a acompanham? É muito importante nós observarmos isso para vermos que o que Cristo conquistou para nós é algo muito lindo, algo maravilhoso. Então guarde bem isso aí. O que é a fé pelo qual nós somos salvos? Como ela pode ser alcançada? E quais são os resultados que a acompanham? Uma coisa importante que nós possamos guardar em nossos corações é procurar distinguir algumas coisas que as pessoas falam e levam isso até para o campo da fé, mas que na verdade acaba sendo, por exemplo, uma superstição. Fé é diferente de superstição. O que é uma superstição? Crença sem base na razão ou no conhecimento. Uma outra coisa que a fé também é muito diferente, ela é diferente da credulidade. O que vem a ser credulidade? É a tendência de acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve de outrem. Fé não é isso. Uma outra coisa, a fé também ela não é um assentimento intelectual, aquele consentimento voluntário, de jeito nenhum. Fé também é diferente de temeridade, que é aquela ousadia excessiva, só que com imprudência. Fé não é isso. E fé também não é pensamento positivo, que baseia-se na crença de que manter o pensamento em coisas boas, no bem-estar, nos sucessos, trará resultados melhores e tem poder de mudar aí o seu comportamento. Fé também não é isso. O que fé também não é? Ela não faz parte de uma coisa do senso comum, que é o conhecimento adquirido pelos homens a partir de experiências, vivências e observações do mundo. Agora, a fé que nós vamos estar falando, como já temos falado, a fé verdadeira, o que ela é? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está aí em negrito, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, este é um princípio de fé, da fé verdadeira. Crer que Deus existe e é Deus quem recompensa aqueles que o buscam. Então, agora, esta fé salvadora, como que nós podemos defini-la a partir de Efésios 2,8? Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhando para esse texto, conseguimos entender que a fé ela é uma manifestação da confiança que temos em Cristo. É a crença que somente o poder de Deus é que salva. Outra coisa importante, através do nosso comportamento, nós acolhemos a graça divina. E a fé em nós, ela é pura receptividade, plena aceitação daquilo que Deus fez e ainda faz. Então, através da palavra de Deus, nós podemos chegar a essas conclusões. Uma confiança em Cristo,
que somente Deus tem poder para salvar. Acolher esta graça que Deus manifestou na nossa vida e continuarmos crendo que o mesmo Deus que fez lá no passado, hoje, Ele continua fazendo, Ele continua atuando. Bases bíblicas que dá o verdadeiro significado da fé, que mostra para mim e para você o porquê, a razão da nossa fé. Por exemplo, Mateus 24, 45 diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Então, através dessa passagem bíblica, nós podemos ver que a fé, ela vem demonstrar a fidelidade, né? Haverá recompensa para o servo fiel, haverá recompensa para aquele que observa, para aquele que guarda os mandamentos, a palavra do Senhor. O que mais? A fé, ela é uma confiança absoluta. Com base em Lucas 7,7, nós vemos o seguinte: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Fé é isso, é uma confiança absoluta que faz com que eu e você possamos nos aproximar de Cristo e crermos na sua palavra, naquilo que Ele tem para nós. Com base em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé também é uma esperança confiante. Olha que tudo, né? Você espera com confiança. A exemplo aí de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que mais? Efésios 2,8 vai mostrar que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé, ela é um dom de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Agora precisamos ficar esperto com o que diz Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, existe também aquela crença estéril, né? A pessoa acredita, só que você não consegue ver absolutamente nada na sua vida, né? Você não vê frutos, você não vê demonstração. É uma fé só verbal, a pessoa fala que crê, fala que acredita, mas nas horas cabais, naquele momento necessário, a pessoa se mostra frágil. É uma fé que não consegue produzir absolutamente nada na vida da pessoa. A gente precisa também atentar para isso. A fé salvadora, nós também podemos entender que ela é uma certeza que é plantada no coração humano. Conforme o texto de Hebreus 11:1, ora, a fé é um firme fundamento, ok? É algo sólido, é algo que eu e você podemos construir sobre, que não teremos problema. É um firme fundamento. O que a fé não é dentro deste conceito, né, desse contexto? Manifestação puramente mística. Fé não é isso. Algo carentes de evidências. Fé também não é isso. Sujeita à subjetividade pessoal. Isso também não é fé. Não brota de uma terra estéril. Nada disso. Não é especulação humana. Também não é isso. Mas dentro deste contexto de Hebreus, o que é fé para nós? A fé, primeiramente, ela tem que ser bíblica, muito mais que uma virtude. Ela é vigorosa, ou seja, baseia-se nas promessas divinas. Não é o que eu acho, o que eu penso, não. É algo que tem um fundamento. E esse fundamento é a palavra de Deus. É muito mais do que um salto no escuro. É muito mais do que fazer algo às cegas. Não é arbitrária, não é excêntrica, não é expressão de desejo humano. A fé que é dada a cada um de nós, pelo menos a fé bíblica que o Espírito Santo nos concede, ela é uma condição para que eu e você possamos agradar a Deus. Já pensou nisso? Quando a gente ama, a gente quer bem. Quando a gente ama, a gente cuida, né? Tanto de pessoas quanto de coisas. Não é verdade? O amor faz com que você seja cuidadoso, faz com que você seja zeloso.
A fé é a mesma coisa, né? Não dá para pensar numa fé que faz as coisas de qualquer jeito. A fé salvadora, então, ela é uma condição que é dada a cada um de nós. E essa condição visa também agradar a Deus. Olha o que diz o versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Então, é legal isso, sabe? Você saber que Deus, ele permite que eu e você, através da fé, nós vamos cada dia mais conhecer Deus, cada dia mais nos aproximarmos de Deus e cada dia mais fazer a vontade dele. Começa a haver uma reciprocidade extraordinária entre aquilo que Deus deseja e aquilo que torna-se o nosso prazer. A fé leva-nos a mergulhar no oceano do amor de Deus. Olha que coisa legal também, né? Porque à medida que você vai confiando, você vai se entregando cada vez mais, confiando cada vez mais. Você já viu como que é complicado quando você tem dúvida no coração? Quando você não está certo, quando você não está seguro? A fé, ela tenta tirar isso de nós. E ela vai tirar isso de nós em nome de Jesus. Porque quanto mais você conhece Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus na sua vida, estas coisas, sabe, que traz um pensamento dúbio, a gente vai lançando isso fora, cada dia mais ligado, cada dia mais alicerçado na presença de Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, né? Então, não há razão para duvidar. Não há razão para acreditar, sabe, que Deus vai deixar a gente na mão. De jeito nenhum. A Bíblia é um depoimento constante de quantas coisas maravilhosas Deus fez. E a fé faz com que eu e você venhamos ver pela palavra que Deus não mudou, né? Deus, ele é imutável. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que destruiu, sabe, as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que Davi adorava. É o mesmo Deus do Salmo 23. Não mudou nada. Mudou os seres humanos sobre a terra, mas a terra e o Deus é o mesmo. Então, a fé, ela faz com que nós venhamos mergulhar na presença deste Deus. E Deus, ele prova, através da sua palavra, este grande amor, né, que ele tem por nós. Uma outra coisa muito importante, a fé leva-nos a usufruir essa intimidade com Deus, né? Porque quanto mais você vai conhecendo, é uma dinâmica muito legal. Você vai querendo cada vez mais, né? Paulo, escrevendo aos Efésios 3,12, diz assim, ó, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Entende? Um Deus que permite que eu e você possamos ir até Ele. Um Deus que permite nós chamarmos a Ele de Pai, né? Você olhar para Deus não como um carrasco, como um tirano, não. Você olhar para Ele como um bom pastor, como aquele que nos ama, como aquele que quer o nosso bem. Então, a fé permite que nós possamos ter intimidade com Deus, né? E sempre tendo em mente que você crê em Deus, você aproximar de Deus, você tem intimidade com Deus, cada dia você vai querer agradá-lo ainda mais. E isso é bom demais. É bom receber um agrado de vez em quando, não é? Então, a fé permite eu e você fazermos isso com Deus. Outra coisa muito legal também que a gente aprende é que a fé, ela passa a ser um modo de vida. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos 1,17, nos diz. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe, é muito legal você saber que não está sozinho, você saber que Deus está ao seu lado, né? Você fazer o que é certo, porque é certo fazer o que é certo. Você não ficar na dependência do que os outros vão achar ou deixar de achar, porque a sua e a minha confiança em Deus vai ser muito maior. Entende? Se alguém perguntar, por que você não faz isso? Ah, porque a minha igreja proíbe. Igreja nada, é o meu Deus. Eu amo esse Deus, eu não quero aborrecê-lo. Eu amo esse Deus, eu não quero contrariá-lo. Eu amo esse Deus, eu quero ter ele ao meu lado, como meu ajudador, como meu amigo, como aquele que, sabe, realmente cuida de mim. O amor que nós temos tem que permitir com que venhamos cuidar desta relação. Quem ama, cuida, né? É muito importante isso. Algo também que nós podemos ver nesta palavra é que a fé, ela faz com que nós venhamos desfrutar da santificação.
Olha o que Paulo, né, Lucas, né, aqui em Atos diz, olha, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que coisa linda. Então, nós temos a possibilidade, a partir do momento que temos esse encontro com Cristo, a fé verdadeira nascendo em nossos corações, essa fé salvadora, ela faz com que nós venhamos olhar para Cristo e desfrutar, sabe, do amor, da amizade, da comunhão. Nós vamos ter prazer em servi-lo. Este mundo, tudo aqui vai ser muito passageiro. Sabe, seria como se nós vivêssemos aqui, mas de olho na eternidade. Sabe, não temendo nada, e seria mais ou menos assim: entre nós e Deus não vai haver absolutamente nada, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos ter nada neste mundo que faz com que venhamos tirar o nosso olhar de Jesus. Se alguma coisa for mais importante do que Cristo na sua vida, do que a fé na sua vida, você vai ter problema, eu vou ter problema. Né? A nossa comunhão com Deus, claro que isso hoje talvez não seja a realidade de muitos, né? Mas talvez aqueles que têm um pouquinho mais de idade vai lembrar disso. Quando você estava ali tentando, aquele radinho a pilha, lembra? Você ficava tentando sintonizar uma rádio e tinha hora que dava umas interferências. Quantas pessoas passaram raiva, né, nessa época? Eu conheço pessoas, inclusive, né, que ficavam assistindo jogos naqueles radinhos, né, motorrádio, né, que tinha na época, e de repente, a hora que o time estava no ataque, o rádio saía fora do ar, começava a xingar. Quantas pessoas quebraram rádio nessa época, né? Porque na hora mais importante ele saía fora do ar. Televisão tinha que pôr aquelas antenas gigantescas, né, lá em cima e ficar virando, vira para lá, vira para cá, para poder ter um sinal um pouquinho melhor, né? Hoje não, hoje está tudo diferente, né? Mas antigamente era complicado a realidade, né? Mas assim, tudo isso para ter uma boa comunicação. A fé, ela tira todos esses obstáculos, né? Tudo aquilo que obstrui, ela tira, para que eu e você possamos ter um relacionamento com Deus assim fantástico, sem interrupções, né? Uma imagem perfeita, sabe assim? Aquilo que não tem ruídos, que não tem interferência do céu para você, de você para o céu e terra fica na mesma dimensão. A fé faz com que estas coisas venham aproximar de uma maneira assim gloriosa. Por quê? Porque a fé é segurança. Olha que o apóstolo Pedro diz aqui na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo. Fé é segurança, não é temer, sabe? Não é andar, sabe, de qualquer maneira, mas é você seguro estar, sabendo em quem você tem crido, sabendo quem é Jesus para você. Pensa bem que legal você sair de casa e deixar a sua família e dizer para eles: olha, fiquem com Deus. E você ter a certeza que Deus está guardando a sua família. Tua esposa, teu marido, teus filhos vão sair de casa para trabalhar, uma viagem, fazer alguma coisa, e você poder dizer para ele: olha, vá com Deus. E você ter a certeza que o Deus que você ama, que você serve, vai guardar aquelas pessoas e vai livrá-los do mal e de toda e qualquer ação maligna. A fé é uma segurança maravilhosa que eu e você podemos ter na presença desse Jesus. Outra coisa muito legal que nós podemos ver, que a fé é vitória. Olha o que João diz aqui na primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Imagina, cara, isso é muito show, né? A sua fé, ela leva você a ser vitorioso. A sua fé faz com que você realmente possa superar obstáculos, barreiras, doenças, crises, seja lá o que for que tiver no seu caminho, né? Você saber que Jesus é maior, que Jesus está no controle de tudo, que você realmente não vai sucumbir diante dessa batalha, que Deus ao seu lado, Ele está olhando para você. Uma coisa importante não fique olhando para aquilo que você não tem. Tem gente que às vezes não tem vitória por causa disso. Ah, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse. Não olha para o que você não tem. Olha para aquilo que Deus deu a você.
E pegue-se, apegue-se a isso com fé. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Fé é vitória. Tá? O que mais que fé é? Marcos 9, 23 diz assim: E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha que coisa fantástica. Fé é milagres. É você acreditar que verdadeiramente tudo é possível. Ah, mas eu creio e ainda não aconteceu. Não aconteceu não quer dizer que é impossível. Não aconteceu ainda. Não aconteceu nesse tempo. Mas você tem que ter a convicção no seu coração que basta uma palavra de Jesus. Basta, sabe, para o milagre acontecer, sabe, é um estalar de dedos, é um piscar de olhos, porque para Deus não há impossíveis. Isso tem que firmar a minha fé, a sua fé, isso tem que estar muito vivo dentro dos nossos corações. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas eu não estou vendo. Não tem problema, eu não preciso ver para crer. Isso pode estar vivo dentro do meu e do seu coração. A certeza, sabe de que Deus, a qualquer momento, Ele pode fazer uma palavra antiga, Ele pode fazer um rebuliço e toda essa situação vir a modificar. Como alcançar, alcanças aí, né? Mas é alcançar. Como alcançar a fé salvadora? Primeiramente, crendo em Cristo. Esse princípio não tem como abrir mão dele. Você tem que olhar Cristo, o ungido de Deus, aquele que tem poder de salvar, aquele que tem poder de libertar, aquele que Deus enviou para resgatar a você e a mim. Isso não dá para abrir mão, tá bom? Precisamos crer em Cristo. Diz assim João 3,36: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Né? Ah, e essa galera aí que não crê em Jesus, olha, isso não vamos entrar nessa questão. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quem crê tem a vida eterna. Né? O meu papel não é contradizer os que não creem, não. Viu? Nosso papel é proclamar Cristo, é conservar a fé em Cristo. Ah, e os exageros, as besteiras que se falam por aí, deixa por aí. Fique com a palavra. João 3,36 diz que se você crê no Filho de Deus, você vai ter a vida eterna. Então, guarde, cuide de ti mesmo. Esse é o conselho de Deus para mim e para você. Crendo em Cristo, como dizem as Escrituras. Lembrando o que dissemos no começo, fé não é uma coisa vaga. Fé, sabe, não é você plantar num terreno que não é fértil. Ao contrário, a fé ela é baseada nas Escrituras. Então eu preciso entender sempre o que a Bíblia diz sobre o Cristo que eu creio. Minhas dúvidas, minhas dificuldades, minhas inquietações, eu devo buscar orientação na palavra. Às vezes a Bíblia não vai dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir, mas eu preciso então entender o que ela está dizendo, através dos exemplos, através dos santos homens e mulheres que existiram no passado. A palavra de Deus declara que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nesse texto de João 7, 37 a 39, diz assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele no Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, como que a Escritura ela apresenta Jesus para você? Eu vou ter que ir a ela, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler. Né? A fé, gente, ela precisa, né? Ela tem que ser alimentada. Né? É como um corpo físico. Quantas horas você consegue ficar sem alimento? Quantas horas você consegue ficar sem beber alguma coisa? Na medida que o tempo vai passando, nós vamos enfraquecendo, nós sentimos a necessidade de comer, de beber alguma coisa. É necessário. A sua alma
É a mesma coisa, a minha alma é a mesma coisa, né? Então eu preciso alimentar ela. Quanto melhor for a sua dieta, quanto mais eu cuidar de minha alma, pode ter certeza, melhor ela vai estar. Mais comunhão, mais fé, sabe? Tudo nela vai cooperar para um bem maior. Romanos 10,17, né, muito conhecido, eu amo esse texto, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário você e eu, nós, fortalecermos-nos cada dia mediante o poder. Como que eu devo crer em Deus? A partir da palavra. Ah, mas e as experiências? Experiências cada um pode ter a sua. Agora a palavra de Deus é para todos, né? Então nós não podemos abrir mão disso. Romanos 15,4 diz assim, ó, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos ler, entender e vermos como aplicar isso no nosso dia a dia. Este é o desejo de Deus para nós. Crendo em Cristo de modo concreto, né? Também isso é muito importante para nós. Olha o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Né? É uma fé concreta, é uma fé que permite você ter fundamento. Ou como é bom, não sei se você já experimentou algo assim, quando alguém pergunta algo para você e você poder dizer com exatidão, né, aquilo que a pessoa está perguntando, você apresentar a razão da sua fé. Não ficarmos, né, sabe, enrolando, arrumando desculpas, não. Sabe, você tem que ter fundamento, eu tenho que ter fundamento. A nossa fé ela precisa ter um alicerce. Caso contrário, né, sabe, vai ficar complicado. Né? E é maravilhoso eu e você podermos ter uma fé sólida em algo que certamente vai fazer bem, tanto para nós quanto para aqueles que nos ouvem. Quais as graças que recebemos através da fé salvadora? Vamos ver lá? Uma delas, libertação do pecado. Né? Nós já não mais somos escravos do pecado. Essa fé, ela nos liberta tanto do pecado quanto do poder do pecado sobre a nossa vida. Mateus 1,21 diz assim: e ela dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um Jesus que nos salva, um Jesus que tem domínio, poder e autoridade sobre todas as coisas. E o pecado, e aquele que usa o pecado como combustível, não terá domínio sobre a nossa vida. Mas a manifestação da graça de Deus será muito maior. João 16, 8 e 9 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então olha aqui o que o texto diz, né? Que esta graça, ela permite que eu e você possamos ter consciência de quem de fato nós somos e o que Jesus fez por nós. Um Jesus que nos amou, que bondosamente tirou de nós a condenação, fez com que tivéssemos consciência da gravidade do nosso pecado e agora, né, nós trilharmos um caminho de volta para Deus. Uma outra coisa que ela proporciona, segurança, né, da salvação. Você não está salvo hoje e amanhã perdido. Depois de amanhã salvo, depois perdido de novo. Não. Olha esse texto de Lucas 7,50. Ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que legal, né? Uma segurança que somente Cristo pode dar a você. Nós não... O livro da vida, né, que Jesus escreve o nosso nome, sabe, não é um... Hoje ele escreve, amanhã ele apaga, depois ele escreve, depois ele apaga. Não. A fé que nós temos, Cristo nos salva plenamente. Nós somos libertos do poder do pecado.
Ah, mas é aquela pessoa que fica com um pé na igreja, um pé fora da igreja. Na verdade, quem está com um pé na igreja, um pé fora da igreja, nunca teve com um pé na igreja. Porque quando você conhece a Cristo, quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você tem consciência, o Espírito mostra para você o juízo de Deus, a consequência do seu pecado. A gente não fica brincando com o pecado, não. De jeito nenhum. Mas não dá para brincar de jeito nenhum. Brincar com o pecado é igual você pegar uma faca super afiada e dar para uma criança brincar. Isso não vai prestar. Entendeu? A mesma coisa é você pegar uma serpente, uma víbora e colocar uma criança que não sabe discernir nada junto com essa víbora. Não vai funcionar. Aquilo que Deus fez para nós gera uma segurança tão grande. Sabe, você poder sentir o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. A pessoa não fica negociando. Quem fica negociando a salvação, sabe, pé na igreja, pé no mundo, na verdade, ele acha que está com o pé na igreja, mas não está não, viu? Porque a verdadeira salvação, ela dá essa segurança. A gente não negocia com o pecado. A gente não negocia com o inimigo das nossas almas, porque é muito clara a palavra. O salário do pecado é a morte. Né? Eu convido a você para que juntos estejamos fora. Né? O pecado tem que estar fora de questão na nossa vida. Romanos 8,16 diz assim, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que segurança. Você poder olhar para Deus e acreditar com base sólida na palavra, aqui ó, Romanos 8,16, que você é filho de Deus. Ah, mas será que Deus me perdoou de verdade? Não, filhão, não, isso não existe não. Deus, se você recebeu a Cristo, você pode ter essa garantia no seu coração. Você está perdoado. É vida nova. Deus não fica lançando em rosto o pecado antigo, não. Se você arrepender, se você abandonar o seu pecado e pedir perdão pelo seu pecado, Jesus te perdoa. Não importa o que você fez, sabe? Deus, ele te dá uma nova vida. Romanos 8,16. Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12. Aquele que recebe a Cristo torna-se filho de Deus. É uma segurança que a palavra vai trazer ao meu coração. Eu preciso me alimentar disso. Agora, se eu ficar o tempo todo, será que ele me perdoou? Será que ele me perdoou? Será que ele me perdoou? Tenta imaginar você casado com uma pessoa e o tempo todo você olhar para o marido, para a esposa, será que ela me ama? Será que ele me ama? Será que é verdade que ele me ama? Você ficar duvidando do amor da pessoa. Né? Qualquer outra pessoa que chegar junto, você ficar desconfiado. Já tentou imaginar como que deve ser difícil uma pessoa que nutre o ciúme no seu coração? Cara, não dá para ter paz. Porque qualquer pessoa que chegar, aquilo vai ser um risco. Né? A pessoa não vai ficar em paz. Imagina uma pessoa que tem ciúme do marido da mulher e essa pessoa trabalha no meio de outras pessoas. Qualquer amizade, qualquer palavra que o outro disser, gente, vai ser um tormento na cabeça dele, na cabeça dela. Isso não presta. Né? O amor, ele lança fora todo medo. Então nós precisamos entender o quanto que Deus nos amou, o quanto que Ele nos ama e termos essa segurança que o amor dele dentro de nós é vida, é salvação, é poder, é esperança, é graça, é paz. E isso nunca nos será tirado. É por isso que não tem um pé na igreja, um pé no mundo, nada. Pé na igreja e pé no mundo é pé no mundo mesmo. Porque quem conhece a Jesus, é pé na igreja, é coração na igreja, é alma na igreja, é corpo na igreja, é tudo na igreja. Né? Porque ele passa a ser o nosso tudo. Né? Uma outra coisa legal, passamos a ser habitação de Cristo. Né? Cristo passa agora a habitar em nossas mentes, em nossos corações. Efésios 3,17 diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Olha que legal você saber que Jesus, né, está dentro de você. Como é bom isso, você olhar para dentro de você e poder ver Cristo. Isso é bom demais, não é? Você olhar para o seu coração e estar seguro que Jesus está ali. Você acreditar, sabe que Ele perdoou você, que Ele ama você, que Ele está com você. Ah, mas se alguma coisa ruim acontecer? Sem problema, Ele continua comigo. Isso não muda a condição de Cristo. A minha condição pode mudar, mas a de Cristo não muda.
Ele continua conosco, né? A garantia de Cristo é que Ele estaria conosco, né? Olha, ele garantiu, olha, eu estarei com você, né? Ele não disse, olha, eu vou resolver todos os seus problemas. Não, isso ele não falou, não. Ele falou que está comigo e está com você. Agora, problemas pode ser consequência familiar, pode ser consequências das mais diversas, né? Vamos imaginar assim, eu não estudei, quando eu tive oportunidade eu não fui na escola, fiz um monte de coisa errada, agora estou aqui, né? Desempregado, sem oportunidades, né? Vou culpar Cristo? Não, quando eu tive oportunidade eu não fui, eu não fiz. Então eu vou colher essa consequência, né? Então assim, eu preciso entender, né? A vida, você semeou muito, você pode colher muito. Se você semeou pouco, você pode colher pouco. Não tem, a vida não é justa. Não sei, né? A maioria das coisas é a lei da semeadura, né? Mesma coisa, você pega uma pessoa de serviços gerais, quanto que ele ganha por dia, né? Não sei. Você pega um médico, quanto que ele ganha por dia? Não sei, né? Mas dá para ter uma ideia, né? O que um médico ganha e o que uns serviços gerais ganham. Não menosprezando ninguém, tá? Mas apenas para fins de comparação, né? Mas para e pensa. Agora, uns serviços gerais, quanto que ele gastou? Que universidade que ele fez? Em que ele se formou? Tudo bem que hoje essa realidade do desemprego, né, deu uma misturada um pouquinho. Mas em linhas gerais, né, os serviços gerais, talvez ele passou a fazer qualquer coisa, talvez ele nem se especializou porque ele faz qualquer coisa. Agora, cara, dá uma olhada, quanto que um médico paga, né? Antes de ser médico, é claro, né, uma faculdade de medicina, quanto que o camarada paga, né? Você imagina o custo, o investimento que ele faz para poder se formar? Aí lá na frente, quando você vê, né, um camarada pegando as suas ferramentas para fazer um serviço geral e um médico pegando a sua maletinha para poder para poder clinicar. Aí você começa a ver o distanciamento social, econômico. Mas, Deus é injusto? Não, é a lei da semeadura. Quanto que eu investi? Quanto que você investe na sua fé? Né? Como que você se relaciona com Deus? Às vezes as pessoas esperam um milagre. Sim, o milagre pode acontecer. Agora, existem algumas coisas que o milagre precisa começar em mim. Arregaçar as mangas, coragem, estudar, preparar, qualificar. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas agora, nesse exato momento, hoje, dia 12 de abril, nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, por causa do Covid-19, um período de quarentena. Todo mundo trancado dentro de casa. A gente não pode sair, os cinemas estão fechados, os shoppings estão fechados, o comércio está fechado. Alguns serviços essenciais que estão abertos, farmácia, mercado, posto de combustíveis, uma coisinha ou outra está aberto aí. Mas quase tudo está fechado. Por quê? Por causa desse sistema de quarentena. Beleza, então tá, eu estou dentro de casa, trancado com a minha família. E aí? Vou dormir tarde, acordar tarde, né? Vou ficar comendo o dia todo. O que eu vou fazer nesse período? No meu caso aqui, nós já estamos na terceira e na quarta semana, trancado dentro de casa. Eu tenho a possibilidade de sair, né, daqui com dor no corpo, porque eu não estou fazendo nada, porque eu só fico parado, eu só fico deitado, só fico na televisão. Ou eu posso aproveitar esse tempo para poder estudar, reciclar. Né? Cara, essa semana eu fiz 50 anos, cinquentinha. Coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida, estou tendo que fazer agora. Nunca imaginei fazer uma EBD virtual. Estou fazendo. Nunca imaginei que ia fazer lives. Estou fazendo. Ainda há pouco eu fiz uma com o pastor Márcio aí na página dele. Foi muito legal, né? Também falando sobre fé. Fazendo culto online. Então eu estou tendo que buscar uma qualificação, uma capacitação em coisa que eu nunca imaginei que pudesse fazer. Mas estou tendo que fazer. Fruto deste momento. Então, observe, quando Cristo está em nós, sabe, ele vem com aquilo que ele é. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver Cristo, mas também eu preciso me ver. O que eu posso fazer para que a minha vida seja melhor? Você de igual modo, tá? Cristo em nós, habitando em nós, né, ele vai trazer para nós coisas assim fantásticas. Olhe para dentro de você, tente ver Cristo em você. E através das suas ações, outros verão também Cristo dentro de você. Concluindo tudo isso, Judas diz o seguinte, capítulo 1, versículo 20 a 23. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até mesmo a túnica manchada da carne. Então, essa fé, né, que é dada a você, esta fé que é dada a mim. Qual o resultado disso na nossa vida? Sabe, nós precisamos entender que tudo isso nos é concedido, então, como uma graça, como uma dádiva, como um presente divino. Qual o objetivo de Deus em sua e em minha vida? Que numa sociedade onde há tanto pecado, tanto desvios doutrinários, pessoas crendo em qualquer coisa, Deus nos convida para que nós possamos olhar para Ele, crer no nome dEle, confiarmos na presença, na graça e no amor que somente Ele tem para nos dar e ficarmos firmados, alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé que Deus deseja que tenhamos, ela não é um salto no escuro. Sabe, ela não é algo que, nossa, eu não sei o que vai acontecer. Não. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Eu corro em direção ao alvo. A fé não é sair vagando feito uma alma penada de jeito nenhum. A fé, eu e você, nós precisamos saber a nossa filiação, de quem nós somos, quem Deus é para nós. Sabe, o que nós representamos para este Deus e o que este Deus representa para nós. Nós somos as testemunhas de Deus neste mundo, nesta sociedade. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo maravilhoso, que esse fundamento